bom dia. Hoje é 3 de setembro. FatoMaringá.com deseja uma ótima quarta-feira a você. E vamos começar o dia com uma edição especial do nosso telejornal que acontece porque a partir de amanhã a Câmara Municipal terá um novo vereador que ocupará o lugar deixado pela vereadora do Novo, que foi cassada na semana passada. Professor Pacífico concedeu uma longa e reveladora entrevista ao repórter José Carlos Leonel. E é isso que nós vamos ver agora. FatoMaringá.com hoje fala da Câmara Municipal de Maringá, que a partir desta quinta-feira terá um novo vereador. Se trata de José Carlos Pacífico. Ele é professor de matemática, é apaixonado por paisagismo e concorreu pela primeira vez, fez 1.612 votos, era suplente pelo Partido Novo e agora vai ocupar essa cadeira deixada pela vereadora Cris Lauer. O fato é que, a partir desta quinta-feira, o senhor vai se sentar lá e começa uma missão. O senhor já teve uma experiência, inclusive muito longeva, como assessor do ex-vereador Marques. Sim. Como é que o senhor recebeu, primeiro, né, essa notícia, que eu imagino seja um pouco assim, uma mistura, né, não é muito fácil ter uma notícia que é positiva porque o senhor vai ocupar uma cadeira, mas ao mesmo tempo, né, saber que é um colega seu de partido que perdeu a cadeira, né? Perfeito. Na verdade, quando a gente entra nessa batalha de conseguir votos, você quer se eleger, né? Depois que você fica como suplente, a intenção é assim: eu gostaria de fazer parte do grupo, com certeza, de uma forma amena, ou seja, a pessoa em questão, ela se promove e deixa um espaço para que eu entre, seria a forma natural. A ruptura foi drástica, a ruptura não foi muito boa. Eu me sinto um pouco chateado de assumir dessa forma, mas eu estou preparado para assumir de qualquer forma. Sabe, eu estudei para isso, me preparei, quero fazer com que essa ruptura ela seja o menos drástica possível, porque Maringá não pode ser punida por isso. E se eu não ocupar essa cadeira, outra pessoa vai e ocupa. Então eu me considero em condição de fazer isso. Vou fazer um bom trabalho com certeza, né? Mas assim, sei que foi de forma drástica, mas eu vou deixar isso para trás, porque o que acontece é de hoje para frente. E o senhor foi professor durante mais de 35 anos, o senhor dizia aqui no Regina Mundi, exatamente? Sim, eu lecionei em vários locais, né? Eu era professor de cursinho e também de universidades, mas a minha base era Regina Mundi. Eu iniciei lá e dei aula lá durante 35 anos. Trabalhei em cursinhos, em concursos e em algumas faculdades. Essa experiência, né, de professor, o senhor acredita que vai ajudar bastante o senhor lá no Legislativo? Tenho certeza que sim. Porque ser professor, sabe, é administrar consciências, metodologia, administrar aprendizagem e ensinagem. Então, quando você tem 50 alunos em sala de aula e você consegue conduzir uma aula, eu creio que não me faz disso a melhor pessoa do mundo. O professor tem que estar sempre aprendendo? Sempre aprendendo. Eu tenho por, assim, estudar é o meu hobby. Eu adoro, acordo às 4h30, 5 da manhã para estudar até às 6h30, 7 horas da manhã. E faço meus cursos nesse horário, sabe? Estou sempre aprendendo e a sala de aula me provoca. E agora, o legislativo também me provoca. Eu quero entrar lá para fazer uma diferença. Não quero ser melhor do que ninguém e vou lutar para não ser o pior, mas quero encaminhar bons projetos. Muito bem. E o senhor é um professor de matemática, né? E a política, né? A gente até conversava aqui antes, não é, né, muito uma ciência exata, né? A gente tem que é muito mais humana, a gente tem que lidar com as pessoas em um ambiente que se tornou muito maior do que era na legislatura que o senhor trabalhou lá como assessor. Nós tínhamos 15 vereadores, nós temos 23, um corpo enorme, com uma Câmara cheia de problemas, que passa por reforma, que tem muitas polêmicas com uma dessas novos 25 assessores, processos de vereadores cassados ainda em curso, outros que ainda podem perder, em resumo, muita coisa, né? E o senhor entra também numa posição, que é isso que o senhor vai dizer para nós também, em qual posição, onde é que o senhor vai se situar, né, nessa Câmara que tem uma grande maioria ligada ao Executivo. O senhor vai para ser para se manter numa oposição?
José Carlos, é o seguinte, primeiro eu quero dizer o seguinte para você, ó, quando eu dava aula de matemática, eu fiz matemática e fiz pedagogia. Depois que eu trabalhei com o Homero, eu fiz gestão da qualidade, gestão financeira e gestão pública, 3 cursos superiores. E agora com as minhas hortas, eu estou fazendo especialização em cultivo de plantas e adubação orgânica. Então, a cada etapa da minha vida, eu estou me preparando para enfrentar os desafios que vão me aparecendo. Com relação a posicionamento, eu vou ser independente. Sabe? Não vou ser da oposição diretamente, mas também não serei da oposição. Isso quer dizer que eu estou em cima do muro? Absolutamente. Muito pelo contrário. Eu vou apreciar bons projetos. Quando eu puder dar alguma sugestão para melhorar, estarei disponível. E quando houver alguma situação onde eu não concorde, vai ter a minha crítica. Porque eu creio que na Câmara, os vereadores, todos eles querem fazer um bom serviço, querem fazer um bom trabalho, mas a visão de um é boa e a de muitos, ela é melhor ainda. Então eu quero colaborar com isso, de forma independente, não quero estar ligado a nenhum... Eu sei que isso é meio difícil até de aceitar, mas como é que vai ser independente numa Câmara que tem esquerda, tem direita? Então eu me considero muito próximo de vários vereadores ali, tanto os de esquerda como de direita, e circulo muito bem entre eles, já falei até com alguns deles, olha, aqueles projetos... Relacionamento é importante? Importantíssimo. Eu creio que o relacionamento ele é a base do comportamento da Câmara. Sabe? Eu creio que se a gente tiver um bom relacionamento, nós vamos ter excelentes projetos. E essa é a minha intenção. Eu vou trabalhar de forma independente para que os bons projetos eles aconteçam e os ruins desapareçam. José Carlos é mesmo... civil e muito pacífico, né? José Carlos Pacífico, sou o pacífico. Não sou passivo, sou o pacífico. Certo. E os desafios? Que desafios o senhor vê pela frente? O senhor tem acompanhado essa legislatura? Imagino que tem acompanhado muito de perto, não só as questões polêmicas ligadas, né, a esses vários processos e polêmicas que a Câmara tem enfrentado. Como é que o senhor vê essa situação hoje? Quais são os seus desafios? Já tem algum projeto que o senhor imagina que gostaria de apresentar? Certo. O primeiro desafio é desmistificar a estrutura do meu gabinete. O meu gabinete ele é tido como um gabinete que bate de frente com todo mundo. Eu não bato de frente. Eu dialogo com todo mundo. Então, a primeira ideia que eu tenho de entrar é isso, é abrir o espaço para o diálogo. Tenho, sim, vários projetos, porque quando a gente monta uma estrutura de vereança, né, a gente monta um projeto. Mas, a princípio, estou abrindo mão, porque eu quero conhecer os projetos da vereadora, quero verificar quais deles eu posso me enquadrar. Eu sou muito voltado ao meio ambiente, percebo que ela não se voltava tanto a isso, né, embora tenha essa situação, mas é menos. Eu quero aprofundar isso um pouco mais, mas a princípio a ideia é essa, é desmistificar o meu gabinete, conhecer os vereadores, abrir espaço para diálogo, conhecer os projetos e implantar aqueles que eu gostaria, que eu perceber que são possíveis serem implantados. Legislar e fiscalizar, né? Fiscalizar depende também de corpo técnico, né? Sim. E o corpo técnico que o senhor vai ter no seu gabinete, o senhor me dizia que antes do início dessa entrevista, né, vou já responder, ao invés de perguntar para o senhor me Sim, dizia, né, que o senhor claro, vai manter as pessoas que estavam, os seus assessores que estavam no gabinete da vereadora, Cris Lauer. Essa é também uma visão humana, né, de continuidade, de oportunidade, né, das pessoas. Mas o senhor vai precisar de gente preparada, por exemplo, para fazer esse trabalho, né, de fiscalização. O senhor me dizia também sobre questões contábeis que o senhor quer acompanhar, né, do executivo. Perfeito. Um vereador, ele não acontece se ele não reconhece, conhece e pesquisa as contas do município. Um especialista em contabilidade seria o ideal, né? Eu tenho a minha esposa, a Maria Regina, ela é contadora formada, ela é auditora e ela se dispõe a fazer esse trabalho com a gente de forma gratuita, porque é minha parceira da vida. Então nós vamos ter assim nela uma pessoa bastante rigorosa. Mas vamos deixar bem claro, né, que o senhor não pretende
assumir a sua esposa como uma assessora no gabinete, não é isso, né? De forma alguma. Exatamente, como uma colaboração externa é normal, né? Ter colaboração externa dentro do partido e outros colaboradores, né, que possam contribuir para que o mandato aconteça. Perfeito. Né? Eu tenho uma equipe de amigos que são contadores. A Maria Regina, ela é a líder dessa equipe. E eles já se propuseram, de forma gratuita, me ajudar nessas fiscalizações. E sem fazer essa fiscalização com um departamento contábil coerente, a gente não fiscaliza. A gente apenas faz uma maquiagem de que está sendo fiscalizado. Não, eu quero fiscalizar centavos. Diálogo com o executivo. Então, eu conheço o Silvio, tenho um pouco contato com o Ricardo, já estive algumas vezes com o Silvio. O Silvio eu entendo como sendo uma pessoa aberta ao diálogo. Todas as vezes que nós conversamos, eu sinto nele assim, a vontade de fazer o melhor para Maringá. Então, vou me incorporar a isso. Não vou assim me ater a críticas severas antes de procurar saber assim, os porquês. Eu gosto, diante de te atirar uma pedra, saber como é a pedra, o caminho da pedra e o estrago que ela pode causar. Então eu vou ser muito criterioso com relação a isso. Por isso que o meu gabinete será o gabinete do diálogo, sabe, da responsabilidade. É um gabinete onde nós queremos fazer o melhor para as pessoas da cidade de Maringá, em especial os menos favorecidos. Eu trabalho com ONG, né, trabalho com moradores de rua, então eu conheço bem essa realidade. Então, se nós fizermos um trabalho com esse pessoal, todo mundo vai sair ganhando. Muito bem. Então, vocês tiveram aí a oportunidade de conhecer um pouco, né, do que é o José Carlos Pacífico, o vereador do Novo, que assume agora nesta quinta-feira. Ele que é professor de matemática, mas que tem uma ampla experiência na vida, no relacionamento humano. E esperamos então que o senhor faça um bom mandato. Agradecemos por essa entrevista. Obrigado. E estaremos lá na quinta-feira para acompanhar José Carlos Leonel com o professor José Carlos Pacífico e Ligiane Ciola para o fatomaringá.com. Termina aqui essa edição especial do telejornal do portal ofatomaringá.com. Mas lembre-se, no final do dia a gente volta com as notícias mais importantes das últimas 24 horas. Fique ligado, fique bem informado. Leia o fatomaringá.com.